Olá a todos, aqui é o professor Roberto Santos da Usina Treinamentos. Na aula de hoje de técnicas de análise de riscos, vamos analisar os riscos com algumas técnicas que temos aqui pela frente. Então, dentre as principais técnicas de análise de riscos, temos três técnicas: análise preliminar de riscos, análise em modo de falhas e efeitos e análise de operabilidade de perigos. Vamos começar pela análise preliminar de riscos. Consiste no estudo com o fim de se determinar os riscos que poderão estar presentes na sua fase operacional. É aplicado durante a fase de concepção ou desenvolvimento prematuro de um novo sistema. Trata-se de uma análise inicial qualitativa. É muito útil como ferramenta de revisão geral de segurança em sistemas já operacionais, revelando aspectos que às vezes passam despercebidos. Teve seu desenvolvimento na área militar, sendo aplicada primeiramente como revisão de novos sistemas de mísseis. Seu objetivo é determinar os riscos e as medidas preventivas antes da fase operacional. Consiste em proceder-se uma revisão geral dos aspectos de segurança de forma padronizada, descrevendo todos os riscos e fazendo uma categorização de acordo com a adaptação da norma americana 1000 STB 882. Tabela de categorias. As categorias vão de 1 a 4. Os tipos de riscos são os desprezíveis, marginal ou limítrofe, o de risco crítico e o de risco catastrófico. Então são 4 tipos de riscos. As características de cada um. No risco desprezível, categoria 1, não degrada o sistema nem seu funcionamento, não ameaça os recursos humanos. Categoria 2, marginal ou limítrofe, degradação moderada, danos menores, não causa lesões, é compensável ou controlável. Número 3, risco crítico, degradação crítica, lesões, danos substanciais e coloca o sistema em risco e necessita de ações corretivas imediatas para a sua continuidade e recursos humanos envolvidos. Categoria 4, risco catastrófico, séria degradação do sistema, perda do sistema, mortes e lesões. E aqui temos um modelo básico de ficha para a análise preliminar de riscos. Então vai ter uma tabela com a identificação do sistema, identificação do subsistema, aqui a descrição dos riscos, as causas, os efeitos, as categorias dos riscos e as medidas preventivas ou corretivas. Tá? Então vai ter uma listagem aqui embaixo. As etapas básicas de uma análise preliminar de riscos: revisão de problemas conhecidos, revisão da missão a que se destina, determinação dos riscos principais, determinação dos riscos iniciais e contribuintes, revisão dos meios de eliminação ou controle de riscos, analisar os métodos de restrição de danos, identificação de quem levará a cabo as ações corretivas ou preventivas. Análise de modo de falhas e efeitos, também conhecido como FEMEA. Análise detalhada podendo ser qualitativa ou quantitativa. Permite analisar as maneiras pelas quais um equipamento ou sistema pode falhar e os efeitos que poderão advir. Estima as taxas de falha e propiciado o estabelecimento de mudanças e alternativas que possibilitem uma diminuição das probabilidades de falha, aumentando a confiabilidade do sistema. O FEMEA é mais aplicável às indústrias de processo. A FEMEA é realizada primeiramente de forma qualitativa, na revisão sistemática dos modos de falha do componente, na determinação de seus efeitos em outros componentes, na determinação dos componentes cujas falhas têm efeitos críticos na operação do sistema. A FEMEA é realizada posteriormente de forma quantitativa, para restabelecer a confiabilidade ou probabilidade de falha do sistema ou subsistema. O cálculo
de probabilidades de falha de montagens, subsistemas e sistemas, a partir das probabilidades individuais de falha de seus componentes. Aqui temos um quadro modelo para a aplicação da FEMEA. Aqui temos na primeira coluna a descrição do item, na segunda coluna o modo de falha, na terceira a causa da falha, na quarta os efeitos nos componentes e no sistema, depois categoria de risco, probabilidade de ocorrência, métodos de detecção e ações possíveis. Os procedimentos para preenchimento da tabela modelo. Vamos lá, então temos que dividir o sistema em subsistemas que podem ser efetivamente controlados, depois traçar diagramas de blocos funcionais do sistema e subsistemas para determinar os interrelacionamentos existentes. Depois disso, vamos preparar um checklist dos componentes de cada sistema e sua função específica. Após isso, vamos determinar, através de análise, projetos e diagramas, os modos possíveis de falha que possam afetar outros componentes. Indicar os efeitos de cada falha sobre outros componentes e como esta afeta a operação do mesmo. Estimar a gravidade de cada falha específica de acordo com as categorias de risco, o quadro APR, Análise Preliminar de Riscos, para possibilitar a priorização de alternativas. Indicar os métodos usados para a detecção de cada falha específica, formular possíveis ações de compensação e reparos que podem ser adotados para eliminar ou controlar cada falha específica e seus efeitos, determinar as probabilidades de ocorrência de cada falha específica para possibilitar a análise quantitativa. Vamos agora à análise de operabilidade de perigos, sendo o objetivo básico o estudo de identificação de perigos e operabilidade. É uma técnica de análise qualitativa desenvolvida com o intuito de examinar as linhas de processo, identificando perigos e prevenindo problemas. A metodologia é aplicada também para equipamentos do processo e até para sistemas. É principalmente indicado quando da implantação de novos processos na fase de projeto ou na modificação de processos já existentes. O ideal na realização dessa análise é que o estudo seja desenvolvido antes mesmo da fase de detalhamento e construção do projeto. O caráter de trabalho em equipe que esta análise apresenta, onde pessoas e funções diferentes dentro da organização trabalham em conjunto, faz com que a criatividade individual seja estimulada. Alia a experiência e competência individuais às vantagens indiscutíveis do trabalho em equipe. É bastante semelhante à FEMEA, contudo a análise realizada é feita através de palavras-chave que guiam o raciocínio dos grupos de estudos multidisciplinares. As palavras-chave ou palavras-guias são aplicadas às variáveis identificadas no processo, por exemplo, pressão, temperatura, fluxo, composição, nível e tantas coisas. Permite que as pessoas liberem sua imaginação pensando em todos os modos pelos quais um evento indesejado ou problema operacional possa ocorrer. A reflexão deve ser executada de maneira sistemática, analisando cada circuito, linha por linha, para cada tipo de desvio possível de ocorrer nos parâmetros de funcionamento. Para cada linha analisada, são aplicadas as séries de palavras-guias, identificando os desvios que podem ocorrer caso a condição proposta pela palavra-guia ocorra. Identificadas as palavras-guias e os desvios respectivos, pode-se partir para a elaboração das alternativas cabíveis para que o problema não ocorra ou seja o mínimo. E aqui temos a tabela de palavras-guias, aqui a palavra-guia, e aqui o desvio referente à palavra-guia. Nenhum. A ausência de fluxo ou fluxo reverso. Mais em relação ao parâmetro físico importante, por exemplo, mais vazão, maior temperatura, mais pressão
e tantas coisas. Menos, em relação ao parâmetro físico importante, exemplo, menos vazão, menos temperatura, temperatura menor, menos pressão. Mudanças na composição, alguns componentes em maior ou menor proporção, ou ainda um componente faltando. Componentes a mais em relação aos que deveriam existir. Por exemplo, fase extra presente, impurezas e tantas coisas. Outra condição operacional: partida, parada, funcionamento em carga reduzida, modo alternativo de operação, manutenção, mudança de catalisador e tantas coisas. Então aqui temos a palavra guia, o desvio e as possíveis causas, as consequências e ações requeridas. Então está aqui uma tabela, ou chamado de ficha de análise, para esse modo de operabilidade de perigos, para identificar os perigos. Então essa foi a nossa aula de hoje. Sintam-se à vontade para tirar suas dúvidas através do fórum específico de dúvidas dessa aula. Um abraço e até mais.